tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Seja bem-vindo ao nosso culto online ainda. Devido às leis do nosso país aí, as recomendações e as leis determinadas pelos nossos governantes aí, ainda nós estamos ainda no culto online. Eu quero dizer que você é bem-vindo em nosso culto. Seja bem-vindo a cada um. Seja bem-vindo a cada irmão que está aí conosco. Nessa noite eu quero abrir este culto lendo o Salmos 41, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurará da sua cama. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles
vem ver-me, fala coisas vãs, no seu coração amontoa maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tenha pegado. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próximo amigo íntimo, em quem eu tanto confio, que comia no meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhe dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favorece, que o meu inimigo não triunfará contra mim. Quanto a mim, tu me sustenta nas minhas sinceridades e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de séculos em séculos. Amém. Eu não sei como você tem andado, não sei qual é a tua angústia, não sei qual que é, como você tem passado, como você tem sofrido, mas nessa noite eu quero convidar você a ter esperança. O primeiro salmo que lemos aqui traz algo extraordinário, porque Deus nos dará vitória mesmo em meio às adversidades. O Senhor vai nos curar de enfermidades impossíveis, mas Ele também pode não curar. Ele pode curar da doença e pode curar na doença. Talvez a sua necessidade não seja a cura física, mas uma cura espiritual que só o Senhor pode nos dar. Talvez nesse momento você está desesperado, passando por momentos difíceis. E eu quero convidar você agora, nesse momento, assim como foi pedido, alguns pedidos de manhã, a Betinha pediu pelo seu esposo que foi internado. Isso gera preocupações, angústia, assim como outros irmãos pediu pela sua família. Eu também peço agora e que você continue orando, ore pela vida da nossa igreja, ore por cada pessoa aflita, ore pelas pessoas que necessitam de ajuda nesse momento. Ore pelos nossos governantes, ore pela nossa cidade, nosso bairro. Ore para que o Senhor, Ele seja o governador de todas as coisas que estão acontecendo. Porque precisamos nunca perder a esperança. Amém? Neste momento agora vamos louvar ao Senhor. E a partir do momento que você estiver louvando a Deus, coloca algo no seu coração, coloca aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pergunta para Deus: Senhor, como devo te servir? Como devo te louvar? Estamos vivendo momentos onde não podemos estar juntos em nossos templos cultuando. Mas como podemos servir a Deus nesse momento? Podemos servir a Deus de várias formas, mas o Senhor vai te ensinar como você louvar Ele num momento como esse. Amém? Então vamos ouvir a voz do Senhor e vamos agradecer, porque só Ele pode controlar as nossas vidas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a mais.
A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sinto o cheiro das águas que invade este lugar. Pode te restaurar, nova vida. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Bendito sejas tu, Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, que nós acabamos de ouvir esses louvores, Senhor. E o último fala muito ao nosso coração. Porque ainda existe a esperança para um mundo ferido, um mundo que está vivendo nesse caos. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha trazer o bálsamo de cura. Venha trazer o bálsamo que nos fortalece e nos restaura. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lembrar novamente, Senhor,
também, como assim eu fiz no primeiro momento de oração, lembrar agora da mãe da nossa irmã que está enferma, Senhor, e que irá passar por essa cirurgia, e nós pedimos a Ti, Senhor, que seja a Tua mão conduzindo todas as coisas. A Tua filha, irmã Eronildes, está preocupada, assim como os irmãos, a família, mesmo sendo uma pessoa de avançada idade, e isso nos preocupa mais ainda. E cremos, Senhor, que é o Senhor que cura, é o Senhor que pode fazer todas as coisas. A humanidade está assim desse jeito, Pai. Nós estamos vivendo um tempo sem esperança, um tempo de angústia, um tempo que afeta e nos abala nossas emoções, as nossas expectativas, o nosso interior. E por isso nessa noite, Senhor, peço mais uma vez, neste momento que vamos ministrar a Tua palavra, que a Tua palavra fale aos corações nessa noite, Senhor. Que Tu me use mais uma vez como instrumento da Tua vontade. Pai, eu te peço agora que essa palavra ela vá diretamente no coração daqueles que necessitam dessa esperança, Senhor. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nos usa agora. Amém. Amém. Esse sermão, amados irmãos, é produto de um curso que tivemos agora, há pouco, uma especialização aí, chamado de Pregação Transformada, ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tivemos aí uma semana intensa de estudos e aqui quero colocar em prática e tenho que dar os créditos a esse homem de Deus que tem orientado a muitos e nos dado a oportunidade de aprender um pouco com ele. Então, sempre é bom estar se aperfeiçoando. Dizendo isso, agora eu quero ir propriamente dito ao texto de hoje. O tema da nossa mensagem é Nunca perca a esperança. Baseado no texto de Lucas, capítulo 5, verso 12 ao 16, que diz assim: E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes me limpar-me. E ele, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagou ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Palavra do Senhor. Esse é um tema muito relevante para o nosso momento, sobretudo porque estamos em uma época onde as pessoas estão desesperadas, aflitas, angustiadas, temerosas, pessoas que estão assustadas, até mesmo os nossos jovens, adolescentes. E eu peço a você, meu irmão, a minha irmã, fiquem atentos à vida dos seus filhos, dos seus adolescentes. Pergunte para ele, converse com ele, como ele está, quais as angústias que ele está passando,
ouça os seus filhos. Porque nesse tempo de isolamento, onde os nossos filhos, e não só nós, mas nossos filhos também, não está tendo convívio da escola, não está tendo convívio com outras pessoas, vivendo isolados. Algumas vezes os desabafos é pelas mídias sociais, em jogos eletrônicos, entre outras coisas. Meu amado irmão, converse com seus filhos, com seu adolescente. Não deixe de conversar com eles. É momento de cuidar dos nossos. Nós estamos vivendo esse tempo que as palavras e as notícias dentro das mídias sociais têm apavorado milhares de pessoas. Para os irmãos terem uma ideia, cada dia mais os índices mostram uma tendência muito grande com a questão do desespero. Pessoas estão se suicidando, perdendo sua vida porque perderam uma perspectiva de futuro, ou melhor dizendo, perderam a sua esperança. Mas hoje nós vamos verificar e aprender com esse texto para poder nos revestir da palavra de Deus, porque ela nos dá esperança. Nós vamos analisar, dentro dessa passagem no Evangelho de Lucas, alguns pontos para que possamos colocar em nossas vidas também, e o que nós podemos aprender com esse texto. Primeiramente, vamos verificar a situação desse leproso, o doente. Ele era um doente que estava em estado terminal, estava coberto de lepra. E estar coberto de lepra significa que ele já estava em uma situação, ou seja, a sua enfermidade estava nesse estado terminal, já estava a sua pele desfigurada. Para ele não havia mais cura. Era um caso sem esperança para os recursos da medicina da época. Era uma causa perdida. Um doente estigmatizado, porque a lepra é um símbolo de pecado e também de juízo divino. Assim como o pecado, a lepra tira a sensibilidade, deixa marcas, contamina e aquele mau cheiro é progressiva e não há cura. Mas esse doente, ele é um doente humilde. Ele se prostra aos pés do Senhor. Ele coloca o seu rosto em terra. Ele demonstra algo que algumas vezes muitos não têm a mesma atitude. Ele mostra simplicidade. Esse enfermo, esse doente, ele ora, ele confia, ele acredita, mesmo sendo uma causa perdida. Ou seja, uma causa que é impossível para a medicina. Assim como nós temos visto hoje causas impossíveis para a medicina, mas esse homem, ele ora, mesmo sabendo que é uma causa perdida. Ele fala para Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Esta é a oração desse doente. Um doente que reconhece o poder e a soberania de Jesus. Se tu queres, ele sabe quem está na frente dele, que é o Filho de Deus. Porque ele sabe que o Filho de Deus tem poder para curar, mesmo sendo algo impossível, mesmo sendo uma causa perdida. Esse doente, ele submete-se à soberania de Jesus. Ele confia na soberania de Jesus. É um doente que crê na possibilidade da cura, ou seja, esse doente,
ele crê no Deus do impossível. Ele diz: o Senhor pode purificar-me. O Senhor pode me limpar-me. O Senhor pode curar. Ele estava na frente e confiava que aquele que poderia purificar era o único que poderia resolver todas as questões da vida dele naquele exato momento. Agora vemos a característica do médico. O médico é santo. Interessante que Jesus, por exemplo, se uma outra pessoa tocasse num leproso, aquela lepra era transmissível. Nós temos vivido aí nessa questão hoje da Covid-19. Se uma pessoa ter contato com alguém de Covid-19, automaticamente ele é infectado. Assim era aquela lepra naquele momento. Mas quando esse homem tem um encontro com Jesus, esse Jesus, o nosso Senhor, ele é o médico dos médicos. Pelo contrário da medicina que tem que usar uma proteção, Jesus é santo e puro. E é interessante que o puro toca no impuro e purifica o doente. Ou melhor, aquele que é curado toca naquele que está precisando ser curado. Transmite cura para ele, é o que Jesus faz. O médico, ele é compassivo, se compadece do doente que ele toca. Interessante, meus amados irmãos, quando nós vemos o contexto do que Jesus está fazendo com esse doente. Ele está passando por uma cidade. Esse doente, ele está num leprosário. Muitos não se atrevem a entrar neste lugar, mas Jesus, ele além de entrar, ele toca o doente. Ele purifica o doente. Porque o médico, esse médico Jesus, é um médico onipotente. Quero ficar limpo. Vamos passar então para o aspecto da cura. Vemos muitos que prometem curas. Vemos muitos médicos que prometem curas. Muitos apregoeiros pregando cura. Mas não é uma cura como Jesus curou. Interessante que na medicina, para que um doente fique curado, ele tem que fazer um tratamento. No caso, quando essa cura de Jesus vem, ela é imediata. É no mesmo instante. A cura foi instantânea e não em doses homeopáticas, como diz a medicina, ou seja, em um tratamento longo e gradativo. A cura foi completa e desapareceu rapidamente, instantaneamente, aquela lepra. Jesus cura não é pela metade, mas é por completo, sem deixar o doente enfraquecido. O paralítico do tanque de Betesda estava doente. Há 38 anos, ao ser curado por Jesus, se levantou, pegou a sua maca e foi para casa. Não precisou de fisioterapia para fortalecer suas pernas, não precisou de um tratamento para que ele fosse restaurado. Quando Jesus cura, meu amado irmão, ele cura imediatamente, instantaneamente. O cego volta a enxergar, o paralítico volta a andar, o leproso, ele torna-se a ser limpo. É assim quando Jesus cura. Quando Jesus cura, ele faz de verdade, não é de mentira. Não é uma subjetividade. É um fato concreto. Ou seja, se alguém estiver doente com a doença, assim como foi aquele leproso,
por exemplo, uma chaga mortal como câncer, não é uma promessa que Jesus vai curar, não. Quando Jesus cura é instantâneo. E ele cura todas as enfermidades de imediato. Porque o nosso mestre, ele é poderoso para curar, para restaurar. O testemunho, temos aqui no versículo 14, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Essa cura, meu amado irmão, é uma cura que é verificável. Porque não é uma cura que alguém vai te mostrar e ver as marcas. Não, ela é comprovada. Ela é testada pela ciência. Os sacerdotes daquela época eram a autoridade máxima para dizer sim ou não se uma pessoa foi curada da lepra. E esse homem, ele vai ao sacerdócio e ele é purificado. E naquela época, aquele sacerdote era a maior autoridade que podia dizer se aquele homem realmente foi purificado e foi curado ou não. Aquele homem, aquela cura daquele homem é um testemunho verificável. Com a autorização do sacerdote, a cura não era apenas uma experiência subjetiva do doente, mas um atestado público e verificável que aquele homem foi curado. Um testemunho de gratidão pela cura. Um homem curado deveria oferecer um sacrifício. Preceito da lei, está lá em Levítico 13 e 14. Um testemunho para sua legítima reinserção daquela sociedade. Aquele testemunho, o homem oferece o que é devido pela lei. Agora o homem podia voltar ao seio da sua família, podia voltar a frequentar a sinagoga, podia ir às festas do templo. Mas por que Jesus fez isso? Devemos se perguntar, por que Jesus fez tudo isso? Porque Jesus sabia que se ele fosse diretamente ao povo ou à sua família, ele continuaria sendo recriminado. Por exemplo, eu tenho uma experiência viva nisso. Ano atrás, em 2020, eu fui infectado pela Covid-19, passei pelo momento, ainda era muito novo, as questões, fez um ano, e passei pelo momento de isolamento, e mesmo após ter a recuperação, é interessante, irmãos, o preconceito pelo qual as pessoas em volta de mim tinham, de não se aproximar, de não querer ter contato comigo, a ponto de uma das clientes da empresa ir reclamar na empresa que eu trabalhava, com medo. Mesmo eu tendo um atestado médico de comprovando que eu já teria sido recuperado e curado, eu não teve condições de eu continuar trabalhando. Por esse e outros motivos, a empresa acabou me dispensando. Porque, imagine naquela época. Naquela época, aquele que era curado de lepra teria que ir ao sacerdote e ser examinado para que ele emitisse um atestado que esse homem foi limpo, foi curado e pode voltar às suas atividades normais. Jesus deu a este homem uma carta de libertação, o direito, privilégio de voltar à sua casa, ao seu seio da sua família, para o seu trabalho, para as suas atividades espirituais.
E tudo isso na vida desse homem tem um impacto glorioso, um impacto extraordinário. Uma famosa crescente. Ou seja, ele teve aquela cura, produziu naquele homem uma fama. E essa fama, esse conhecimento daquele homem foi curado. As pessoas queriam saber como ele foi curado, por quem que ele foi curado, porque até então ele era um leproso. O impacto da cura desse leproso foi como uma onda crescente, anunciada por todos, e todas as pessoas foram atingidas, e multidões começaram a ir até Jesus para ouvir as grandezas do reino de Deus e para buscar curas, porque sabia, através do testemunho desse homem, que eles também poderiam ser curados. Uma operação de milagres crescentes, grandes multidões vinham para terem suas enfermidades saradas. Assim acontece ainda hoje. Assim acontece na vida de todo aquele que busca Jesus. Quando somos transformados por Jesus, muitas pessoas são impactadas e abençoadas. Porque Jesus, ele não quer curar só a enfermidade física. Jesus não quer curar apenas a enfermidade externa, mas ele quer nos curar por completo. Quando o Cristo Jesus, ele entra na vida de alguém, a vida é transformada. As pessoas olham diferente para essa pessoa. E é algo que só quem pode testemunhar é aquele que foi curado. Jesus nos dá um grande exemplo. Após tudo isso, todo esse testemunho, multidões crescentes acompanhando Jesus, no verso 16, Jesus nos ensina algo importante. Mesmo quando somos curados, mesmo quando ministramos curas, mesmo quando pregamos e pessoas é convertida, não deixarmos com que tudo isso venha nos exaltar. Pelo contrário, Jesus, na forma humana, ele sabia de quem ele dependia e ele se retirou. Ele se retirava. Está lá, versículo 16. E porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus mostra, primeiramente, a intimidade com o Pai por meio da oração, e que é mais importante do que o sucesso no ministério. Jesus se retirava para os lugares solitários e orava, no exato momento que as multidões vinham até ele. A oração, meu amado irmão, é a chave para uma vida de poder. Quando Jesus retorna das vigílias de oração, o poder de curar, de salvar estava nele. O poder de curar estava sobre ele. Meu amado irmão, nós precisamos de poder para atender as grandes demandas trazidas por essas multidões, pelas pessoas. O poder não se recebe na academia. O poder não se recebe nos cursos teológicos. O poder não se recebe no campo da filosofia, no campo das artes. O poder se recebe de joelhos no chão, de humilde coração, de um petinente que dobra seus joelhos
e clama ao Senhor a sua misericórdia. Sem oração não tem poder. Ressalto uma coisa que eu quero colocar em evidência aqui, que não podemos perder de vista que Deus está mais interessado em quem somos do que aquilo que podemos fazer. Ele está mais interessado em nosso relacionamento com Ele. Podemos trabalhar, podemos evangelizar, podemos falar várias coisas, pregar, mas o que Deus quer mais de nós, exige de cada um de nós, é relacionamentos com Ele, é intimidade com Ele. E como fazemos isso, pastor Denis? Através da oração, vida devocional, da leitura da palavra, oração. E é orando que buscamos e temos intimidade com o nosso Deus. Temos perdido a prática da oração. Temos perdido a prática de estarmos nos retirando para podermos estar orando. E é na oração que Deus nos dá poder para curar e para nos fortalecer. Meu amado irmão, essa é uma oportunidade que temos. Não só para buscar o poder do alto, para ministrar a outras pessoas, mas para ter intimidade com Deus. É momento de aproveitar esse momento que estamos em isolamento social, tirar um lugar secreto para termos intimidade com Deus, pois é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos dar poder para ministrar a palavra de Deus a outras pessoas. Assim como esse leproso, todos aqueles que ainda não têm Jesus, ainda vivem com a lepra do juízo eterno de Deus. E nesta noite eu quero perguntar a você, se você quer ser limpo dessas causas impossíveis. E a maior impossibilidade do homem é de ir diretamente até Deus. Mas eu te convido agora a ter esse encontro com o Mestre do Mestre, o soberano, que pode curar você não só das chagas externas, mas também das chagas daquilo que você não pode se libertar, do juízo vindouro. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Convido você a orar. Se você ouviu essa pregação e precisa de cura, precisa de libertação, precisa de crer no Senhor Jesus e arrepender-se dos seus pecados para ter vida eterna, para morar em um país celestial, eu convido agora a você fazer essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que sem Ti eu não terei salvação. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a ser curado das enfermidades que a vida me levou. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor dos senhores. Eu deposito a minha vida, minha alma ao Senhor. Receba-me, Senhor, como teu filho. Em teu nome. Amém. Amém. Você que orou assim comigo, você pode estar entrando em contato com as nossas mídias, nosso contato, e teremos uma enorme satisfação de recebê-lo e te orientar, continuar te ajudando a servir ao Senhor. Nós somos da Igreja Batista no Jardim Porã, número 226, fica ali na Rua Forte de Copacabana, número 226, e estamos ali servindo ao Senhor. No momento, nós não estamos tendo cultos presenciais, mas a nossa igreja não está fechada, a nossa igreja não está fechadas para atender você. Pela misericórdia de Deus, ontem nós conseguimos ali
através de ajuda de muitas pessoas que, de imediato, quando falamos da nossa necessidade de providenciar aí as cestas básicas para ajudar algumas famílias, de imediato algumas pessoas, entramos em contato com algumas pessoas e essas pessoas estiveram junto conosco, colaborando com essa ação social, de levar um pouco, não é o muito, mas é um pouco, para assim acalentar as famílias que estão necessitadas. Eu agradeço a Deus e agradeço a vida da nossa associação Sudocap, a Junta de Missões e a missão a qual é através desses pastores, que vou citar o nome, pastor Zias, pastor Eric e o pastor Scott, que nos concedeu esse um pouco daquilo que tinha, dividiu conosco, dividiu com outras igrejas. Então, em nome da Igreja Batista do Jardim Porã e essas famílias que foram atendidas, eu agradeço a vocês, a todos vocês que se envolveram em ajudar. Agradeço aos meus amigos também, que de pronto também nos auxiliou nesse momento tão difícil. Amigos pessoais meus, Valdinei, Sátiro e entre outros amigos, que esteve conosco nesse momento aí para nós atender essas pessoas. Saiba de uma coisa, vocês nesse momento foram instrumentos de Deus para levar a essas pessoas alimento. E quantos estão precisando de alimentos? Mas aquilo que Deus nos concedeu, nós assim auxiliamos a essas pessoas. Muito obrigado e eu peço que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amados irmãos, estamos terminando o nosso culto. Quarta-feira, culto de oração às 20 horas. Continuaremos com aquela série. Essa é a última série, como eu falei para os irmãos. Temos... São quatro tópicos que estamos examinando sobre as quarentenas bíblicas. E na última, não sei se os irmãos lembram, que eu havia falado que dentro dessa perspectiva bíblica, a Bíblia nos revela algo para que possamos estar nos preparando e vivermos essa quarentena não como de dias, mas é uma meio que indeciso, mas essa quarentena, ela revela coisas que só o Senhor vai te mostrar. Então na quarta-feira, irmãos, não perca, esteja conosco. É algo impactante, algo que vai transformar e mudar o jeito de você pensar, o jeito das perspectivas que você tem. Então, você terá bagagem e ser estruturado na sua fé, para que nada, e nem essa quarentena que estamos vivendo, possa perder e tirar a sua fé. Amém? Espero você na quarta-feira. Sexta-feira, às 21 horas, nossa sala de oração, irmãos. Essa última sala de oração, nenhum dos irmãos esteve presente conosco. Eu convido você, irmãos, a igreja precisa estar envolvida na oração. Os nossos maiores problemas, nossas maiores dificuldades de relacionamento em tudo, e principalmente o relacionamento com Deus. Jesus nos dá o exemplo de estarmos orando. Eu sei que muitos não têm acesso à internet, mas aqueles que têm, separe a sexta-feira às 21 horas para estarmos orando. Para vocês terem ideia, a nossa ordem dos pastores, esse último final de semana, começamos um propósito de oração na sexta-feira, ficamos 24 horas nesse propósito de oração, e encerramos ontem às 20h30. E foi uma experiência maravilhosa. Eu quero desafiar também os irmãos nesse mesmo propósito, qual nós pastores tivemos a experiência. E logo mais, tem um outro desafio para nossa ordem dos pastores, que além de 24 horas, nós também faremos um propósito de jejum e oração.
e estaremos juntos orando pela família, orando pela igreja, orando pelo país, orando para que essa pandemia termine, orando por situação financeira, e nós estamos envolvidos com a oração. Foi muito gratificante e muito impactante. Então é momento de orar, meus amados, é momento de estarmos orando. Eu não sei como que também será feito, mas eu quero também amanhã estar em contato com o nosso irmão Manuel para que possamos ter um culto de jovens online, um encontro de jovens online aí, e amanhã estarei conversando com o Manuel. Então todos os jovens aí, fiquem atentos aí no grupo da igreja, nas mensagens que estaremos pessoalmente aí entrando em contato com você, para que você consiga participar desse momento só dos jovens. Então vamos estar orando para isso, a igreja ora e teremos esse momento nosso. Tenha uma boa semana, fique com Deus. Eu vou orar e encerrar o nosso tempo, pedindo a misericórdia de Deus, sabendo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Mas saiba de uma coisa, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Ninguém jamais pode desacreditar, porque Deus ainda continua no controle. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus agora, nos colocamos diante do Senhor, agradecendo pelo tempo que o Senhor nos concede. Agradeço, Senhor, pelo dia de ontem. E também agradeço por aquilo que o Senhor tem nos feito. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos olha com graça. Neste momento eu peço a bênção sobre cada vida de cada irmão. É isso que eu faço em nome de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, aonde quer que você esteja. Amém. E fiquem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação